a Bíblia diz então que terão pessoas que serão dignas de receberem o reino de Deus, ok? E o estudo dessa noite eu quero colocar nomenclatura como recebedores do reino, ok? Porque nós estamos aqui preparando a igreja para ser arrebatada. Só que tem uma categoria de pessoas que não serão arrebatadas. E essa categoria de pessoas pode ser você. Por isso nós vamos aprender aqui nessa noite mais uma vez. Porque é por falta de conhecimento que o povo perece. E por falta de conhecimento, não pereceremos. Vamos para o estudo mocotó agora mais uma vez, mas se segura na cadeira, porque o chicote vai estralar aqui nessa noite. Curta, compartilha, ativa o sininho, vai buscar a sua Bíblia e vem comigo, porque hoje o chicote vai estralar no Escatologia na Veia. Vem comigo. Você está assistindo. Todos vocês bem sabem que o nosso objetivo aqui é eu e você no céu, né? Estamos aqui com a preparação da igreja para sair dessa terra. Para se preparar, assim como a Bíblia diz que a noiva se preparou com as suas vestes. Vestes de santidade, vestes de separação. E hoje nós vamos aprender aquilo que pode te impedir de ser arrebatado naquele grande dia. Recebedores do reino. Citações da preparação da igreja para o arrebatamento. E você hoje, de uma vez por todas, pode entender se você está indo para o inferno ou se você está indo para o céu. Vem comigo no Escatologia na Veia. Recebedores do reino. Vamos lá? Vamos começar pelo livro de Gálatas, capítulo 16, capítulo 15, capítulo 5, a partir do verso 16. Ok? Gálatas 5, 16. Diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. A vida de vocês não obedeçam aos desejos da natureza humana. Continua dizendo o verso 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos. É por isso que vocês não podem fazer o que vocês querem. Todo mundo está entendendo isso aqui claramente? A Bíblia diz que a minha carne é inimiga do meu espírito. E quando eu entendo isso, eu entendo que todo o tempo um está guerreando contra o outro, porque são inimigos. E eu tenho o poder de decisão de quem é que vai ter controle sobre a minha vida. Se é a minha carne ou se é o meu espírito. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Mas como vamos responder à tentação é o que determina quem somos. Se somos servos e filhos de Deus ou não. Todo mundo está entendendo até aqui? Vamos lá. Verso 18. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, irmãos, nós que vivemos debaixo da graça, todos vocês que se permitem serem controlados pela carne, ainda continuam vivendo debaixo da lei. Lembra que nas 70 semanas de Daniel é o juízo da lei sobre a nação de Israel. Só que se eu rejeito a graça, se eu vivo com base no controle somente a minha carne me controla, eu continuo vivendo como aqueles que estão debaixo da lei. Ou seja, se o arrebatamento acontecer, eu também ficarei na grande tribulação na última semana de Daniel. E ele continua dizendo, verso 18. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas. E aí examina, pois, o homem a si mesmo. Você que deve entender que tem a necessidade de ser liberto. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que a carne produz, aquilo que a natureza humana produz são as seguintes coisas. Imoralidade sexual, que é a pornografia, fornicação, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, as inimizades, brigas, ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões,
estou citando aqui para vocês são frutos da carne. E que se você quiser ir no arrebatamento naquele grande dia, você precisa se libertar dessas coisas. Porque senão você vai ficar na grande tribulação. Porque nós estamos somente achando e esperando que são coisas completamente inusitadas, espirituais, né? Mas Deus está se referindo a coisas às vezes simples. Vou repetir. Imoralidade sexual, irmãos. Você que vive vendo pornografia, fornicando, tendo relacionamento com um e com o outro sem compromisso, irmãos, você está indo para o inferno. E se Jesus voltar, você vai ficar na grande tribulação. Ações indecentes, impurezas. Pessoas que têm prática de masturbação. Eu estou aqui para te levar para o céu, amém? Por isso eu falo claramente aquilo que você precisa ouvir, que você não vai ouvir na igreja ninguém pregando para você. Mas essas coisas vão te afastar de Deus e no final das contas vai te levar para o inferno e vão fazer também com que você perca o arrebatamento caso ele aconteça. Amém ou não amém? E cá para nós. E tudo que eu estou dizendo aqui para vocês não tá livre, não tô falando somente de pessoas solteiras, não tô falando somente de jovens, mas pessoas também casadas. Ok? Mulheres que não conhecem a responsabilidade que tem para com seu marido. E se você não estiver fazendo a sua parte, você é aquela que está ajudando o seu marido a ir para o inferno. Estão comigo ou não? Você também, maridão, que não dá conta da tua esposa, que sua esposa estiver cometendo esses atos que para Deus ele condena, você está levando um ao outro para o inferno. Por isso que a esposa é dependente do marido e o marido é dependente da esposa. A maioria das pessoas que tem divórcio nos dias de hoje é porque não tem mais relações sexuais, a qual Deus diz que você só deve se apartar do teu marido se for por questão de oração, se os dois concordar. Mas fora isso, irmãos, vocês não devem se afastar um dos outros, porque senão vocês serão tentados pelo diabo. A palavra que diz. Estão comigo ou não nessa noite? Por isso nós devemos fechar e acabar com todas as brechas. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? E aí tem esposas que ficam mal cara longe do marido. Depois que o marido tá buscando outra, ou depois que o marido tá envolvido com pornografia, a culpa também é sua. Eu tô aqui para pregar a verdade para vocês, amém? Da mesma forma você, maridão, que não cuida da tua esposa, mas está olhando para outras na rua, você está agindo com impureza e com imoralidade sexual. Ambos são culpados e não é essa igreja que será arrebatada. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Entendendo isso daqui? Você entende a responsabilidade que você tem e a negligência que somos? Porque enquanto estivermos nessa carne, nós teremos necessidades dessa carne. E você tem que fazer a sua parte. Porque senão naquele grande dia você será cobrado com Deus. Você vai prestar contas do seu casamento para Deus. Eu vou prestar conta do meu casamento para Deus. Estão comigo nessa noite ou não, gente? Vamos lá. Só tô começando a live, amém? Vem comigo no Escatologia na Veia. Aleluia. Adoração a ídolos. Pessoas que ficam fora do reino, amém? Adoração a ídolos. Meu irmão, eu sinto muito te dizer, e eu falo com todo respeito. Você que é o meu irmão católico, você que conhece também, que vê aqui com a gente, você que é espírita, você que é da Umbanda, do Candomblé, a Bíblia é claro daqueles que ficarão fora do reino. Aqueles que adoram ídolos, imagens. Aquele que tem a feitiçaria. Aquele que age com feitiçarias. Sabe aquela irmã que às vezes porque deixou o marido, o namorado, aí vai buscar mesa branca para fazer amarração? Irmão, isso é feitiçaria.
Você que fica buscando cartomante para saber do futuro, isso é feitiçaria e você vai ficar fora do reino. Aleluia. Estão comigo ou não? A irmãzinha que é crente, mas vai lá ler o horóscopo, isso é feitiçaria. E você está indo para o inferno, ou se a igreja for arrebatada, você vai ficar. Aleluia. Seja bem-vindo, observador, querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Aqui o Ivan está perguntando, pastor, e o solteiro, o que faz? A Bíblia diz para você, se você não consegue ficar sem abrasar, se você não consegue ficar sem ter esses desejos sexuais incontroláveis, que você deve casar. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, não acha, irmãos, é porque muitos acham que só os homens são inflamados por desejos, irmãos, não é. O que tem de irmã também que é preso no pecado, porque vive vendo pornografia, vive também se masturbando e tá indo pro inferno. Ok? Esse desejo carnal que o homem também tem, a mulher também tem. Você deve orar para que Deus prepare uma mulher de Deus para você. Se você não consegue ficar em santidade, a Bíblia diz que você tem que casar. Busque uma pessoa para que você case, para que respeitem um ao outro, para que se amem, ok? É isso que a Bíblia diz e ordena. Por isso que eu digo para vocês que tem um monte de gente que tá ouvindo a palavra, que tá achando que tá servindo a Deus, irmãos, e tá cometendo esses pecados e vão pro inferno. Aleluia. E eu tô aqui para você como pastor, como profeta, para te instruir, para que nós nos tornamos uma igreja santificada para aquele grande dia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Pastor, eu tenho cometido, pastor, eu tenho me afastado, o que eu devo fazer? Se arrepender e se posicionar com Deus. Ok? Confessar os seus pecados aos outros. Você deve chegar no teu pastor, confessa seus pecados, as suas dificuldades, para que teu pastor te ajude em oração. Se posicione quanto a ele. Se você não consegue ficar sem esses pecados, você deve se casar. Ok? Se posicione, seja homem, case, seja mulher, case. E pronto, estão livres. Vão viver a vida de vocês. Amém ou não amém, irmãos? Mas o que tem de crente indo pro inferno por conta desses pecados ocultos, irmãos? Só quem tem o interesse que você permaneça com esses pecados ocultos é o diabo. Ele sabe que você está indo pro inferno. E por isso que tem de crente que está na igreja indo pro inferno não é mole, irmãos. Amém? Vocês estão comigo ou não nessa noite? Eu falo com todo amor do mundo, eu vos exorto. Amém? Que mais, pastor? Inimizades, brigas, ciumeiras. O ciúme também leva para o inferno, irmãos. Tanto ciúmes de cônjuge, namorados, quanto ciúmes de um para com o outro, um irmão para com o outro. Um ficar brigando com o outro porque um quer ser maior que o outro. O que tem de um monte de bicho aqui na internet, um querendo derrubar o outro. Por conta de ciúmes, irmãos. Por conta que um tá fazendo o trabalho aqui, porque o outro acha que o trabalho dele não é o correto como ele tá fazendo, ou por inveja. Um fica atacando o outro, um querendo comer o outro. Vai todo mundo pros quintos dos infernos. Aleluia. E eu tô falando de crente, tá? Eu não tô pregando pra ímpio, não. Tô pregando pra crente. Paulo, ele tá pregando, ele tá mandando as cartas pra igreja, pra Gálatas. Ele tá pregando pro povo dele. Ele não tá falando com o ímpio, não. Ok? E o que tem de um monte de gente aqui na internet ensinando a palavra e todo mundo indo junto pro inferno. Um comendo o outro. Um com inveja do outro. Um querendo ser maior que o outro. Um querendo derrubar o outro. Vai todo mundo pros quintos dos infernos. Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Eu curei. Fiz milagres. Apartai-vos de mim, você que praticou a iniquidade, eu não te conheço. Jesus disse que vai dizer naquele grande dia. Estão comigo nessa noite? Hã? Vocês estão comigo nessa noite ou não? Excesso de raiva, irmão. Você que todo tempo vive irado.
Você que todo tempo tá dentro de casa quebrando as coisas, quebrando tudo, bravo, gritando, falando palavrão, brigando. Irmãos, o excesso de raiva, isso é um ato da carne. E se você continuar com essa ira, o diabo tem poder sobre a sua vida. Você está indo para o inferno. Se o arrebatamento acontecer, você não vai para o céu. Eu só estou pregando o que a Bíblia diz, amém, irmãos? Ambições egoístas. Aquele que só pensa em si mesmo. Tudo que ele faz é pensando só em si. Não faz nada por ninguém. Lembrando que eu estou pregando para crente, eu não estou falando com ímpio, eu estou falando com crente, amém? Porque o ímpio fazer essas coisas é natural. Agora você que é crente, não. Ok? O que eu mais vi nesses últimos dias, irmãos, é crente não tendo palavra, não tendo compromisso para seguir as suas ambições egoístas. É o que eu mais tenho visto nesses últimos dias. E com isso causa o quê? Desunião, as divisões, que foi a mesma coisa que o Satanás fez no céu. O que eu mais tenho visto no meio da igreja hoje é isso. Um monte de crente indo para o inferno porque traz divisão no meio do corpo de Cristo, irmãos. Ninguém terá desculpa diante de Deus naquele grande dia. Ninguém terá desculpa. Ninguém terá desculpa. Ninguém. Deus não dorme. Eu sim, eu não tenho palavra, eu traio desunião, eu posso ser irado, inimizades, eu tenho ambição egoísta, eu causo divisão e preciso assumir isso. Deus não. Deus nunca fez isso. Nunca. Porque ele não rasga a sua palavra. Aí o que mais as pessoas ficam ferradas comigo é porque às vezes eles tomam atitudes com o coração que contraria a palavra e acha que eu vou passar a mão na cabeça. Comigo não, filho, não rola. Aqui não. Ok? Aqui não rola. Você vai ter o meu respeito, vai ter a minha amizade até onde você estiver disposto a obedecer a palavra. Passou disso, não vem querer bater nas costas, não vem querer bajular, porque não vai rolar. Ok? Não vai rolar. Contrariar a Bíblia, não. Não vai rolar. Ok? Verso 21. As invejas, bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas, irmãos. Isso aqui é escatologia, tá? Para quem não sabe. Repito o que disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não podemos entrar lá, irmãos. Não vai ser de qualquer jeito. Não é à toa que a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado à força. E o que tem de crente que está na igreja, depois sai da igreja e vai pra balada e acha que é normal, se junta com a festa dos ímpios na bebedice só porque é parente e acha que é normal, irmão. Nas bebedeiras, nas farras, e acha que vai fazer parte do reino de Deus. Lá não pode entrar, irmãos. Não pode. Sinto muito te dizer, mas não vai. Estão comigo nessa noite? Hã? O que eu mais vejo nesses últimos dias são crentes rebeldes indo para o inferno achando que estão fazendo a vontade de Deus. O que nós temos que obedecer é a palavra, não o nosso coração. Nós temos que obedecer a palavra, não o nosso ego. Nós temos que obedecer a palavra, não aquilo que nós queremos, não, a Bíblia. E o que eu mais vejo hoje é crente indo para o inferno porque são rebeldes e desobedientes, irmãos. É o que eu mais vejo hoje. É o que eu mais vejo hoje. Mas o Espírito de Deus produz o quê, pastor? Que são os frutos do Espírito. Que é o que eu devo buscar. Que é o que você deve buscar todos os dias. É o que, pastor? O amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, a bondade, felicidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas
Não existe lei, irmão, porque nós vivemos debaixo da graça. E ele continua dizendo: as pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e os desejos dessa natureza. Nós que somos os verdadeiros, que pertencemos a Cristo, irmãos, nós não vivemos com base nas nossas vontades da nossa carne. Nós lutamos todo o tempo com a carne. Não estou dizendo que você não vai ter desejo que não deveria. Não estou dizendo que você não vai ter vontade de fazer o que não deveria. Mas em todas essas coisas, você já é mais do que vencedor, porque Jesus te sustenta. Em todas essas coisas. Estão comigo nessa noite ou não? Estão comigo nessa noite entendendo isso aqui, irmãos? Pelo amor de Deus. Vamos lá que o negócio está ficando mais gostoso. Vamos lá. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a sua vida, a nossa vida. Quem deve nos controlar, irmãos, é o Espírito Santo. Nós devemos dar lugar para o Espírito Santo, que nos testifica da justiça, do pecado e do juízo eterno. Não para a nossa carne. A nossa carne é caída, a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne sempre está propenso ao mal. Mas o Espírito Santo não, sempre está propenso à palavra de Deus, que é o que devemos obediência. Nós não devemos sermos orgulhosos, irmãos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, irmãos. Irmãos, cá para nós. Não sei se eu faço por onde, mas a maioria das profecias que geralmente eu recebo, que um profeta chega em mim, que não me conhece. A maioria que as pessoas chegam em mim, que não me conhece, orando, que impõe as mãos sobre mim para orar, todas elas, 100% das pessoas que vêm orar por mim, ele vem repreendendo o espírito de inveja da minha vida. Aí eu falo, eu não tenho nada. Malemar, eu tenho uma casinha, um escritório que eu tenho aqui, que é meu trabalho. A minha igreja. Por que as pessoas têm tanta inveja daquilo que nós fazemos? Não tem outra explicação. A única coisa que eu tenho, que não é mérito meu, que alguém pode invejar, é o Espírito Santo. Só que olha que loucura. O mesmo Espírito Santo que me usa é o mesmo que está disponível para que todos sejam usados por Ele. Por isso não faz sentido, irmãos, isso, consegue entender? Não faz sentido você ter inveja de ninguém por conta de como ela é usada por Deus, porque esse mesmo poder está disponível para você. Você pode não ter a minha esposa, você pode não ter os meus filhos, você pode não ter a minha empresa, você pode não ter a minha igreja, mas aquilo que eu mais tenho de precioso, isso também está disponível para todo que nele creia, não pereça. O Espírito Santo está disponível para todos. Aleluia! Aleluia! Que é o que eu mais tenho de precioso. Aleluia! Oh my God! Vocês estão comigo ou não, irmãos? Aleluia! Por isso não faz sentido você ter inveja de ninguém. Vocês estão comigo ou não? Aleluia! Porque se você tiver que ter inveja de alguém, se você quer aquilo que a pessoa tem de mais precioso. O que eu tenho de mais precioso não é a minha família, não é os meus filhos, não é a minha empresa, não é a igreja. O que eu mais tenho de precioso é Cristo na minha vida. E isso também está disponível para todos que nele creem, irmão. Todos! Aleluia! E a mandar a sé. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Pelo amor de Deus. Oh my God. E o diabo começa a enganar as pessoas, fazer arruaça na vida das pessoas, levando pessoas ao inferno, cristãos ao inferno, porque tem um coração invejoso. Porque quer ter aquilo que não te pertence, irmãos. Tudo que você pode ter, irmãos, de mais precioso é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Estão comigo nessa noite? E aí, vem comigo. Porque Paulo começa agora a condenar a igreja de Corinto por conta da imoralidade que havia. Das pessoas que ficariam fora do reino. Ok? A correção dessas pessoas. E aí tinha algo acontecendo, porque muitos não entendem. Muitos ficam assim, pastor. Meu Deus, pastor, só acontece coisa ruim comigo. Pastor, só acontece coisa ruim. Sou perseguido por aquilo, outro. Tem pessoas que dizem assim, né? E tem pessoas literalmente que pasta, irmãos. Pasta demais.
E hoje você vai entender o porquê e a oportunidade que você tem de se libertar. A escolha é sua, amém? Eu tô aqui para ensinar e pregar. O que você vai fazer depois, isso é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel eu tô fazendo. Amém? Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E olha o que Paulo revela. Ok? Olha o que Paulo revela do tratamento de Deus. Ele como homem de Deus. Olha o que ele traz de revelação na graça. Sobre o tratamento de Deus para aqueles que cometem tais coisas. Presta atenção nisso aqui. Pastor Marcelo tá dizendo aí, ó, que vai ter oração segunda a sexta lá no grupo do Escatologia na Veia, amém? No Telegram. Ele colocou o link aí em cima, tem que ter foto e nome de verdade, amém? Aleluia. Vamos lá. Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E você vai entender os preceitos e muita coisa que acontece com muito crente. E ele não sabe por quê. Vem comigo no Escatologia na Veia. Hoje Deus tira a escama dos seus olhos mais uma vez. Vem comigo. Aleluia. A imoralidade da igreja de Corinto. Presta atenção nisso aqui. Olha o que estava acontecendo. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Olha que Paulo ficou sabendo por fofoca. Ok? Por fofoca. Ele está dizendo aqui, ó. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a sua própria madrasta. Olha o que Paulo diz. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo tal coisa. Pessoas que cometem tais atos abomináveis para Deus, irmãos, devem ser expulsos do corpo de Cristo. Quanto mais do arrebatamento. Quanto mais do reino de Deus. Consegue entender? E ele continua dizendo, quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, eu estou com vocês em espírito. E agindo como se estivesse aí, eu já julguei. E olha o que Paulo julgou. Pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que está fazendo essa terrível coisa, já havia um julgamento sobre ele. E olha o que Paulo decretou como julgamento. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente conosco, entregue este homem ao Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Presta atenção nisso daqui, irmãos. Entenda isso daqui. Você que nunca quer se libertar e que Deus tem uma promessa de salvação sobre a sua vida, por isso que você vai pastar muito nessa terra. Porque provavelmente é uma guerra espiritual pela sua vida e Deus permite o diabo tocar na sua carne para que você então pelo menos seja salvo, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Por isso que muitas pessoas não são livradas do leito de morte. Por isso que muitas pessoas, a gente ora, a pessoa não é curada. Por quê? Porque se curar, ela volta pro mundo. Deus permite que ela fique enferma, pelo menos ela tá salva. Hã? Por isso que às vezes Deus permite tantas circunstâncias na nossa vida, que é o diabo tocando em nós, porque dessa forma você permanece presente perto de Deus, buscando ao Senhor. Ok? Porque se Deus às vezes te abençoa, se Deus coloca você e te exalta, às vezes você vai se ensoberbecer. Se torna uma pessoa egoísta, se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa idólatra, e aí por isso Deus não permite que você alcance determinada coisa, e Ele permite às vezes que você sempre esteja no caos, pelo menos a sua alma é salva. Estão comigo nessa noite ou não? Ele está falando de alguém que conheceu a verdade, ele não está falando do ímpio, ok? Ele está falando, este homem estava no meio da igreja de Deus. Ele não era um ímpio, ok? Ele era alguém que estava no corpo de Cristo, mas continuava cometendo pecados que Deus abomina. Então Deus permitiu que aquele cristão fosse tocado pelo diabo, para que pelo menos a alma dele fosse salva depois. Estão comigo entendendo isso aqui ou não? Hã? Por isso, irmãos, que nem tudo que a gente vai orar, você vai ser curado. Nem tudo que a gente vai orar, as portas vão se abrir.
Nem tudo que a gente vai orar, Deus vai fazer. Por quê? Porque se ele fizer, você se desvia dele. E Deus conhece o teu coração. Você não é fiel nem no pouco. Como que Deus vai te colocar no muito? Responda pra mim. Igual muitas pessoas que fazem propósito com Deus. Deus, se você me abençoar, eu vou ser fiel na minha igreja. Eu vou dizimar, eu vou ofertar. Aí você fez um voto com Deus. Quando você recebe, você é fiel com ele? Não. Aí a porta se fecha. Aí você, oh Deus, por favor, abre a porta de novo, Senhor. Agora dessa vez vai, dessa vez vai. Ele conhece o teu coração. Tem crente que só é crente no momento da provação. Ele só é crente, só permanece sendo crente quando é provado. Porque se Deus abençoar, se Deus fizer, Deus perde a alma dele. Por isso Deus não faz. Estão comigo nessa noite ou não? Hã? Eu estou ensinando para vocês aquilo que a Bíblia diz. No dia do... Isso aqui é escatologia, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. O dia que Deus vai tirar a igreja da terra. E o que tem de crente que é crente avarento, invejoso, infiel, um monte de crente indo para o inferno e vai ficar na grande tribulação naquele grande dia. Vai ficar. Aleluia. Verso 6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem um ditado? Presta atenção nisso aqui. Um pouco de fermento fermenta toda a massa? Você só precisa de um pouquinho assim para se desviar de Deus, ó. Ó. Você só precisa de um pouquinho assim para se desviar. Só um pouquinho de fermento levada toda a massa. Hã? Só um pouquinho de pecado é o suficiente para te derrubar de uma vez. Suficiente. Só uma bebidinha que você diz, não, é só um golinho. É o suficiente para levedar toda a massa. Ok? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Igual pessoas que são firmes da fé, começam a ouvir um monte de baboseira na internet, um monte de canal sensacionalista, pós-tribulacionista, daqui a pouco tá... Ah, pastor, não acredito mais. Ah, pastor, minha fé acabou. Por quê? Um pouquinho de fermento só. Levera toda a massa. Verso 7. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como uma massa nova, sem fermento, como vocês, de fato, já são. Porque a nossa festa da Páscoa, irmão, olha que poderoso isso daqui, está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a expiação dos nossos pecados de uma vez por todas. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, irmãos, fomos libertos. Não com pão que leva fermento, irmão, de pecado. O fermento velho do pecado e da imoralidade, não. Mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta, eu escrevi a vocês e recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Presta atenção aqui. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos imorais. Não é dos pagãos que ele está dizendo. Avarentos, ladrões ou os que adoram ídolos. Pois, para vocês evitarem essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. Não tem como. Ele não está falando do ímpio. Ele está falando daquele crente que cometem tais coisas. Aquele que conhece a verdade e comete tal coisa. Ele diz, ó, o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, adora ídolos, bêbado, difamador, aquela pessoa fofoqueira que vive falando mal dos outros, língua de cobra, tá indo pro inferno e vai te levar junto, cuidado! Ô ladrão, com gente assim vocês não devem ter nem mesmo comer uma refeição, irmão. Ele está dizendo de crente que comete tal coisa. Ele está dizendo daquele que se diz crente, mas comete esses atos. Fica longe dessas pessoas. Não tenham nem amizade, nem coma com essas pessoas. Porque essas pessoas estão indo para o inferno e vai te levar junto. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Que mais tem de crente fofoqueiro,
Mulheres fofoqueiras, que fica falando mal dos outros, difamando os outros, irmãos. A Bíblia diz, fica longe dessas pessoas, porque elas não vão entrar no céu e vai te levar junto pro inferno, junto com ela. Cuidado com isso. Nunca abra a porta da tua casa para ninguém ficar falando mal de ninguém, porque da mesma forma que fala mal dos outros, também vai falar mal de você pros outros. Então cuidado com pessoas assim, fiquem longe de pessoas assim, irmãos. Aleluia. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas, será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês o homem imoral. Devem ser expulsos do meio de vocês. Deve ser expulso do meio de nós todos aqueles que se afastam de Deus. Todos aqueles que se dizem crentes, mas se afastam de Deus. Fiquem longe dessas pessoas. Longe dessas pessoas. Por isso que às vezes muitos não entendem. Muitos falam, muitos estão cometendo pecados, fazendo coisas, trazendo divisão, trazendo confusão. Depois as pessoas falam, pastor, não quero mais fazer parte. Eu falo, vai com Deus. Some. Tchau. Fica longe dessas pessoas de acordo com a Bíblia. Porque nós achamos, irmãos, que quando a Bíblia diz para nós tolerarmos todos, são aqueles que são fracos. Nós devemos tolerar aqueles que são inocentes daquilo que cometem. Aqueles que fazem propositalmente, a Bíblia diz, fiquem longe dessas pessoas. E para terminar eu digo, confissão. Jesus ele diz o seguinte, Lucas 9:23. E diziam todos, olha o que Jesus dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz, que é os frutos do Espírito que nós acabamos de ler. E os frutos da carne é oposição. É aquele que nunca quis pegar a sua cruz. Ok? E ele diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por mim perder a sua vida, salva-la-á. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna e ser destruído? O que tem de crente indo pro inferno por conta de like, irmão? O que tem de crente indo pro inferno porque só fala aquilo que as pessoas querem ouvir? Ok? Só fala aquilo que os outros querem ouvir, ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a sua própria salvação. Aleluia. Do que adianta? A Bíblia diz. E você será destruído. Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Você que se diz crente, você que é aquele crente oculto, você que é aquele crente que vive embaixo do cesto, Jesus diz que naquele grande dia ele também vai negar você. Você que é crente que não se posiciona para se batizar, você que não é crente de ato confesso, de mostrar eu sou cristão, naquele grande dia Jesus também vai te negar como você nega ele, a Bíblia diz. Escatologia na veia. Aleluia. Aleluia. Merecedores do reino, recebedores do reino. Não é de qualquer jeito que iremos subir naquele grande dia. Pai, Senhor, eu entreguei a sua mensagem tratando da tua santa igreja, Senhor. E eu falo com todo amor. Através dessa palavra, Senhor, eu exorto o seu corpo, Senhor, a tua igreja. Somos exortados pelo Espírito Santo. Com muito amor, Senhor, por o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Por isso que nessa noite, Senhor, essa semente que foi plantada, Pai, ela venha ser enraizada. Que o diabo não venha roubar, Senhor, nada que foi semeado nessa noite sobre a vida dos teus servos. Que o Espírito Santo continue testificando sobre ele da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa noite. Para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite eu faço o apelo. Eu pergunto: tem alguém no nosso meio que quer confessar Jesus nessa noite como o único e suficiente Salvador? Pastor, eu reconheço hoje que tudo que o Senhor pregou aí, ou até algumas coisas que o Senhor pregou, eu tenho cometido. Mas dessa noite eu me arrependo. Essa noite eu quero me reconciliar com Jesus.
Essa noite eu quero confessar Jesus como meu Salvador. E a partir dessa noite eu vou me posicionar com Ele, pastor. Tem alguém nessa noite que quer confessar? Escreve aqui o seu nome, que eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. E eu quero que você escreva o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Escreva aí, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, você que ainda não se batizou, se apresse para se batizar. Se posicione com Deus para se batizar. Aleluia. Teremos batismos em São Paulo. Vai ser domingo agora. Entre em contato conosco, você que estará conosco, para colocar o seu nome na lista. Você que é de Curitiba, você que é do Paraná, nós estaremos no Paraná agora, também no mês de julho. Entre em contato conosco para colocar o seu nome na lista, caso você queira estar lá. Amém? Tem alguém nessa noite? Pastor, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque essa palavra transpassou a minha alma como uma espada de dois gumes. Em nome de Jesus, comenta aí que eu quero orar pela sua vida, se caso tiver alguém. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, Senhor, nessa noite eu venho orar pela vida da Juliana, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha entrar, Senhor, com providência sobre a vida da Juliana. Deus nunca manda uma palavra à toa, irmãos. Amém? Deus sabe o que está falando nessa noite. É por sua vida, porque Ele te ama. É por sua causa que eu tô aqui nessa noite. É porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Aleluia. Aleluia. Eu apresento a vida da Juliana, Senhor, que te confessa como o único e suficiente Salvador da vida dela. Se arrependendo dos seus pecados, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai, para nunca mais se apagar. Senhor, aqui está conosco o nosso irmão Júlio, Senhor, que nessa noite confessa diante de todos o pecado da pornografia, Senhor. Pai, que o Senhor venha ajudá-lo, Pai, a se libertar desses demônios, Senhor, que quer levá-lo para o inferno, Senhor, através dessa escravidão, Senhor, que é esse vício da pornografia. Eu repreendo esses demônios sobre a vida do Júlio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Pai, levantar uma pessoa de Deus do lado dele, uma mulher de Deus, Senhor, que sustente ele nos desejos carnais, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a cada dia mais, Pai, sustentá-lo pela sua glória, em nome de Jesus, ó Deus. Eu abençoo a vida do Júlio. Escreve o nome dele no livro da vida para nunca mais se apagar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu apresento a vida do Henrique, Pai, que nessa noite também confessa, Senhor. Nessa noite ele é arrependido, Pai, confessa a Ti, Senhor, não a homens, mas a Ti. Abençoa a vida dele, Pai. Escreve o nome do livro dele da vida, Pai, sobre esses muitos pecados, que o Espírito Santo venha ajudá-lo, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, também a vida do Ricardo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Fortifica o teu servo, Pai. Sustenta a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo, Pai, venha gerar nele os frutos do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, também na vida do Michel. Abençoa a vida do Michel, Senhor, também quer vencer a pornografia, Senhor. Nessa noite, Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus servos, pois onde esteve o pecado, Pai, vai superabundar a tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que haja libertação da pornografia sobre a vida do teu servo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida do Leonardo em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida do Leonardo. Escreve o nome do livro da vida, Pai. Liberta ele desses pecados, Pai. O Espírito Santo venha testificar ele da justiça, do pecado, do juízo. Em nome de Jesus, ó Pai. Para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os teus servos nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, a vida do Ricardo, Senhor. Toma ele em tuas mãos, Pai. Perdoa os pecados do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida para nunca mais se apagar. Sustenta ele, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém. Essa noite está tendo festa no céu. E isso não é vergonha para vocês, amém? Vergonha é você continuar no pecado sem lutar. Vergonha é você continuar fingindo que nada está acontecendo. Aleluia. Isso é vergonha. Amém. Não tenham vergonhas não, irmãos. Amém. Não tenham vergonhas. Aleluia. Fiquem firmes, pois Jesus sustentará todos vocês. Em nome de Jesus. Sempre confesse a Jesus seu pecado. Nunca esconda. Porque naquele grande dia Deus terá misericórdia de você. Amém? Sempre lute contra esse pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, eu abençoo a todos eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa palavra. A palavra não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos,
E eu falo isso muito sério para vocês, irmãos. Porque nós não estamos aqui pregando coisa de nós mesmos para conseguir likes, seguidores, nada disso. Nós estamos aqui sedentos por almas, para libertar pessoas. Então, irmãos, participe nesse trabalho. Invista nesse trabalho, para que nós possamos salvar mais e mais almas. Vocês veem que eu não estou aqui, não fazemos clickbait, não estamos aqui com palavra de baboseira, somente para trazer likes e encheção de linguiça. Não! Temos orado ao Senhor para a necessidade da igreja dele. Aleluia! Por isso, invista nesse canal, compartilhe, ative o sininho, deixe o like, faça com que esse canal cresça a cada dia, para conseguirmos a cada dia mais conquistar mais e mais almas para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Em breve estamos de volta com muito mais Escatologia na Veia. Olha isso aqui a irmã falando, ó. Pastor, eu tenho 60 anos. Eu não consigo acompanhar o meu marido sexualmente. O que devo fazer? Irmã, busca um médico. Amém? Irmãs, irmãos, eu já ajudei pessoas aqui, eu e minha esposa. Nós já ajudamos pessoas que a marido queria se separar da esposa porque não tinha relação sexual mais. Ok? Porque a esposa não sentia desejo. Nós orientamos de uma forma. Aquilo que é oração, nós vamos orar. Mas aquilo, irmãos, que é médico, vai buscar uma ajuda. Ok? Aí eu aqui tive pessoas de irmãs, tem que ir buscar o médico passou um remedinho. Daqui a pouco o marido que tá falando, pastor, eu não aguento mais essa mulher que se foga agora. Obrigado, pastor. Agradecendo a gente. Porque questão, às vezes, médica. Amém? Então você, minha irmã, você consegue satisfazer o seu marido, não somente, né? Tem várias formas de você satisfazer teu marido. Amém? Busca um médico, às vezes passa um remedinho ali que você vai conseguir ter desejo novamente. Amém? Para que você possa ajudar o teu marido. Então não deixe que o diabo traga destruição para sua casa, irmãos. Não deixe, lute, seja bênção para tua casa, seja bênção para o teu marido, para tua esposa. Amém? Porque isso tem um poder de destruição familiar, irmãos. E o que tem de crente indo pro inferno por conta disso? Culpa de ambos. Amém? Culpa de ambos. Mas essa noite Deus derrama, Deus tira as escamas dos olhos de muitos. Amém? Para que você possa fazer a sua parte. Amém, minha irmã? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sempre esteja próximo do teu marido. Nunca se afaste do teu esposo, minha irmã. Nunca se afaste. Amém? Porque através disso o diabo sopra tentações no ouvido de homens. E esses homens vêm a cair. Homens que são homens de Deus. Amém? Que caem. Aleluia. Mulheres também que são mulheres de Deus e que caem por falta de vigilância e conhecimento da palavra. Amém? Mas hoje tudo isso caiu por terra em nome de Jesus e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E você, meu irmão, que é solteiro, que não consegue ficar sem abrasar, irmão, case, ok? Tenha um compromisso com essa sua namorada, ok? Ore a Deus para que Deus prepare uma mulher de Deus para você e Deus se prepare, irmãos. Como Deus fez com Isaac, aleluia. Como Deus preparou Rebeca, aleluia. Deus faz, amém? Ore a Deus, busque o Senhor uma mulher de Deus e case, honre também essa mulher, honre ela, aleluia. Estão comigo, irmãos, essa noite? Em nome de Jesus? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, aleluia. Em breve estamos de volta com muito mais Escatologia na Veia. Nossos dados estão aqui embaixo. Nossas redes sociais também. Você quer se batizar, entre em contato conosco. Dia 23 agora, batismo de São Paulo. Amém? Venha para cá para se batizar conosco em nome de Jesus. Entre em contato para colocar o seu nome na lista. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, queridos. Em breve, se Deus permitir, estamos de volta com muito mais Escatologia na Veia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja, que todos digam amém, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouça diga, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o nosso objetivo qual é? Eu, você, no céu. Não seja uma respiga, hein? Foquem na promessa e não no processo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maranata. Fui. Fiquem com Deus.